alcançamos a condição de nos achegar ao templo, ao lugar de cultuar ao Senhor. Nós cantamos muitas vezes aqui, em outros lugares, fazendo aquele compromisso de que não importassem as circunstâncias, nós estaremos louvando a Deus, adorando o Senhor. Ainda mais uma data como essa, né? 46 anos dessa igreja. Desses 46 anos, eu tenho tido a oportunidade de estar há 14 anos aqui com os irmãos, um período mais próximo, outro agora um pouco mais distanciado, mas eu sempre aprendi muito com a Igreja do Brasil Paraninista aqui no lugar de muitas experiências, de muitas vivências, de muitas amizades, e assim, uma coisa que me marca muito o coração, assim, eu tive uma vez ouvindo um homem chamado Levi Tavares, e ele contou lá no Grande Tempo, na Pompeia, como que ele, o missionário Manuel de Mello, pararam em frente ao posto dos Estados Unidos, e na época, ali onde é o Grande Tempo, era um costume, né? Era um costume, e o missionário estava abastecendo lá de cada rodovia da pista, e ele comentou com o Levi Tavares: nós vamos comprar esse lugar para a gente fazer um templo. E o Levi, ele contando isso, ele fala que ele riu porque eles não tinham dinheiro nem para colocar gasolina direito. Tá? E ele nos emocionou ali dizendo que quem estava falando naquele momento não era o missionário Manuel, mas era o Espírito Santo de Deus. Aquela voz era do Espírito Santo. E da mesma maneira, irmãos, há 46 anos atrás, os irmãos sempre contam, pastor Samuel, que o teu pai ele fez aqui um culto, um primeiro culto, uma primeira ceia, com 5 pessoas. Então, a gente olha para tudo isso também e percebe isso, né, irmãos, que pelo resultado, pelas coisas que aconteceram, por Dois Córregos, Garaçu, São Manuel, Pratânia, Pardinho, Itatinga e outros trabalhos aqui na cidade, aquilo era mais do que uma ideia do pastor Walter, né? Era uma ideia, era um trabalhar do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Então o nosso Deus, ele continua trabalhando, ele continua na direção da igreja. O missionário passou, o pastor Walter passou, eu vou passar, mas aquele que estabeleceu a igreja, ele não passa de jeito nenhum, irmãos. Ele é eterno, altíssimo, aquele que não se cansa. Nós louvamos a Deus por estar aqui nessa noite, tá? Adorando o Senhor, glorificando o nome de Jesus, agradecendo a Deus por todos os nossos irmãos, né? Do passado, nesses últimos anos. Nós temos aqui, os irmãos sabem disso. Eu sempre falei desse lado direito da igreja aqui, né? Onde sentavam-se aqui várias das nossas irmãs, e que nesses últimos tempos, algumas delas têm partido, têm ido, e nós continuamos aqui até quando Deus assim nos permitir, e vamos continuar servindo a Deus, adorando o Senhor, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Já nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas em toda a festa do Brasil para Cristo, né, irmãos? Ainda está faltando, né? Então, ele já até sabe já o nome. Desperta, Brasil!
cantaram aqui, né? As minhas mãos estão cheias. Aplaudindo Jesus, porque ele está na palavra de Deus. Aplauda o nome do Senhor mais forte, de glórias ao nome dele.
dado a graça de estar aqui com os irmãos nessa noite. Né? Sempre se fica à vontade de sentar, de vir aqui e conhecer mais uma parte dessa família grande que a gente tem. Né? Já no ano passado, o pastor Antônio convidado para vir aqui, mas na ocasião não deu. E hoje nós estamos aqui para louvar a Deus. É uma alegria muito grande quando a gente encontra pessoas que estão envolvidas com a palavra de Deus, envolvidas com a obra de Deus. E eu venho aqui nessa noite para cultuar Deus. Mas eu sempre digo, eu tenho o hábito de dizer aos irmãos da Campinas, que os nossos cultos deveriam ser realmente para voltar a vez. Deveria começar às 7 e terminar às 9, só com o testemunho. A gente se reúne para voltar o testemunho. Servir a Deus, a gente serve para amor, né? Lá entre as pessoas. Mas estamos aqui nessa noite, eu espero que a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, nessa noite, possa de fato somar com necessidade com a vida de cada um dos irmãos, e que o Espírito Santo possa assim nos abençoar. Eu gostaria de pedir licença ao pastor, para o nosso irmão, para me dar uma oportunidade para a Penha dá uma salvação. A Penha ela prega mais do que eu. Né? A Penha prega mais do que eu. Então, eu estou dando uma saudação para a minha esposa. O nome dela é Maria da Penha. Vocês sabem que nem tem a coisa na casa, né? Só falar nada para você. Senhor, irmãos. Amém. Eu estou bastante feliz por poder estar aqui junto com os irmãos, para nós juntos louvarmos a Deus. E sempre é muito bom quando a gente está na casa do Senhor, que desde que a gente chegou um pouquinho mais cedo, nós sentamos ali quietinho no canto, e a gente, eu já sentada ali quieta, pensando um pouco nas coisas de Deus, a gente se alegra de saber que nós servimos a um Deus tão bom, que cuida da nossa vida, e que aonde a gente está, a gente sente o Senhor conosco, sente a paz do Senhor na nossa vida, e isso não tem que pague, nada pague pertencer a Deus, servir a Deus ou outro Senhor, porque eu estava ouvindo o pastor Orlando falar, e a gente vai pensando na nossa vida, o Edenaldo falava do meu nome, mas na realidade, o meu nome foi dado a mim, porque os meus pais eram muito católicos, e foi feita uma promessa. Minha mãe já tinha perdido uma criança, depois eu tenho só um irmão, e o meu irmão, quando foi nascer, ela teve também muitos problemas no parto, na hora do nascimento, e depois de 11 anos, ela ficou grávida de mim. Então foi feita uma promessa, por eles serem muito católicos, ela com medo, né, das gestações que ela havia tido, ela fez uma promessa para Nossa Senhora da Penha e colocou esse nome em mim. Mas eu louvo a Deus porque desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, isso foi mudado na minha vida. O meu nome, o que foi feito para que eu tivesse esse nome, ali acabou. Então são 42 anos servindo a Deus na presença do Senhor. Antes de eu vir para a igreja, eu era uma pessoa rezadeira de terço, uma pessoa que a gente morava em fazenda, com tudo que havia ali de celebração, né, para ser feito na igreja católica, era eu que fazia. Morria alguém, era eu que ia lá fazer ali na hora do enterro da pessoa, as rezas no final do dia. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor pode mostrar para mim que não precisava de tudo aquilo, que aonde eu estivesse, eu não precisava estar diante de uma imagem para acreditar, para ver que o Senhor estava ali, que o Senhor existe, porque eu sei que aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Ontem ainda, ou terça, domingo, acho que o Federal estava pregando, se não me engano, e falando a respeito de quando Davi falava que ele havia matado um leão e um urso, e eu estava ouvindo aquela palavra, o Senhor me falando no meu coração, que assim Deus cuida dos seus, Ele faz o que for preciso,
aqui nessa cidade, eu não conhecia, né? Primeira vez aqui junto com os irmãos, mas a gente serve o mesmo Deus e estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, que a gente já pôde ver um pouquinho aqui nessa noite. Deus continue abençoando e salvando muitas almas através da vida de vocês. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O irmão do som, abaixa um pouquinho o volume para mim, enquanto eu aula aqui. Eu quero conversar com vocês essa noite. Só para o conhecimento meu próprio, tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Tem alguém aqui no nosso meio que não seja evangélico, que não seja crente? Todos aqui são crentes? Amém ou amém? Ou tem alguém em dúvida aí? Vai, pastor, não sei se eu sou. Que bom, estamos aqui na família de Cristo. Eu confesso a vocês que desde o dia que o pastor Orlando me convidou para estar aqui, eu obviamente comecei a orar a respeito desse momento, né? Porque eu entendo que é muito sério isso, é muito importante isso, né? Não é algo comum. Eu nasci na aula do Brasil, que vai ser em 83, e 2 meses após a minha entrada na igreja, eu já estava trabalhando no ministério. Então, faz alguns dias, e eu confesso que ainda dá frio na barriga, dá tremedeira, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, porque nós estamos lidando com a palavra de Deus e para falar com o povo de Deus, né? Quem é você e quem somos nós? Nós valemos o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, né? Nem o mínimo do capuz poderia comprar a sua vida, lá no sangue de Jesus ele conseguiu fazer isso. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra de muito mais reflexão do que eu percebi que os irmãos gostam do Pentecoste aqui, né? Eu estou numa igreja diferente da igreja que eu nasci. Na minha igreja eu descendo na parede, mas pela fé nosso Deus está aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Também gosto desse Pentecoste aí, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu quero ler com vocês o Salmo número 4. Salmo número 4. Salmo número 4, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Quem não achou, fala assim: Escola Bíblica Dominical. Vocês têm o hábito de ficar em pé na leitura? Pode ficar em pé. Faça conforme o costume de você. Salmo número 4 diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desce a fraqueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando corrompereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Culpai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicavam o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aproveitando que estamos de pé, feche o seu olho para a sua cabeça. Santo Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus do Espírito Santo, eu entrego a Ti, Senhor amado, as nossas vidas nesse instante, para este momento da palavra. Que o Teu Espírito Santo, o Espírito que rege a
possa estar atuante, ó Deus, na minha vida e na vida dos seus filhos, que a tua palavra possa nos edificar e trazer ao nosso coração a certeza de que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas a cada dia. Nos abençoe, eu te peço, meu Deus, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Jesus. Sempre, Senhor. Quando eu leio essa palavra, eu percebo a condição de Davi, não é? Alguns pontos aqui nessa palavra para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Davi era aquele homem que dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto Davi olhou só para o alto, estava tudo perfeito. Enquanto Davi olhou só para cima, estava tudo certo. Mas quando um dia ele, meio desocupado, olhou para baixo, a coisa começou a ficar complicada para a sua vida. E Davi está nesse salmo exatamente lamentando esta condição. Lamentando esta condição de viver esse momento de angústia. Não é? Eu acredito que todos nós já vivemos um momento de angústia, por uma razão ou por outra. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração um entendimento de que o momento de angústia, ele nem sempre é aquele momento negativo das nossas vidas. A angústia é um sentimento que se aloja dentro do nosso coração, devido às circunstâncias que nos cercam, devido às coisas que envolvem a nossa existência, a nossa vida. Mas a palavra do salmista, no primeiro versículo, ele diz que o Senhor me deu largueza na angústia. O Senhor preparou para Davi, no momento de angústia, um momento de reflexão, um momento de examinar a si próprio, de buscar conselho para si mesmo, de encontrar o colo de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós vivemos como cristãos momentos de angústias, momentos de dificuldade, e dá a impressão que nós estamos vivendo momentos de fracasso. Mas esta não é a verdade. Muito pelo contrário. Eu posso até dizer a vocês que esse sentimento de angústia revela quem nós somos de verdade. Quando você encontra alguém que não conhece a Jesus, que não tem esperança nenhuma na palavra de Deus, e ele está angustiado, o seu desejo ele é quase sempre de morte. O seu desejo é de fracasso, é de fazer como uma avestruz, enfiar a cabeça no buraco e ficar escondido, ficar com medo, porque a angústia assombra a sua vida. Mas para nós que servimos a Deus, esses momentos de angústia servem para que Deus venha tratar com a nossa vida, venha tratar com o nosso coração, venha mostrar a nós o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor, o quanto é necessário que a gente conheça a mão de Deus em todas as áreas de nossa vida. O Senhor dá largueza, dá espaço. O Senhor não cobra, o Senhor não fica em cima de Davi, exigindo que ele tome uma posição imediata, que ele resolva o problema o mais rápido possível, que ele faça de conta, não. É preciso viver aquele momento de angústia, é preciso viver aquele momento de reflexão, de percepção daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Então eu não sei como é a sua história, como é a sua vida, como vai a sua vida com Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que se você tem passado por momentos de angústia, talvez esse seja o momento mais adequado para você afinar o seu relacionamento com Deus. Talvez seja este o momento mais oportuno para que você possa ouvir a mão de Deus. Porque nos momentos de angústia, a nossa ousadia, a nossa intrepidez, a nossa autoconfiança, a nossa capacidade, ela cai no esquecimento. Nós olhamos para nós e nos sentimos fracos e abatidos. Ah, é o diabo, não é o diabo, olha, irmãos. Eu digo que nós cometemos falhas muitas vezes, mas o Senhor providencia para nós esses sentimentos para que a gente possa estar na presença de Deus
e reconhecer a grandeza do Senhor, que Ele pode trabalhar na vida de cada um de nós. Esse é um dos pontos dessa palavra. O Senhor nos dá largueza no momento de angústia. O Senhor espera para ter misericórdia. Não há nada melhor para qualquer um de nós, em qualquer circunstância, o reconhecer e examinar a si mesmo. A palavra de Paulo, lá como nós ceiamos, é quase que habitual em nossas igrejas: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós fazemos isso diante da ceia, isso é bom. Tem um pouco dado aqui para mim, pastor? Obrigado, viu? Você vai receber a do pastor. Não, você já é pastor, né? Não é. O Senhor tem preparado para nós esses momentos para que nós possamos resolver a nossa vida, afinar a nossa vida. A palavra prossegue dizendo, no versículo seguinte, versículo 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Quando eu penso nesta palavra, quando você lê no primeiro momento, dá a impressão que é Deus quem está dizendo isso, né? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Mas esta é a palavra do próprio Davi. Esta é a palavra do próprio Davi. Nós entendemos que a glória de Deus, ela é uma glória eterna. Ela não é uma glória transitória. A glória de Deus é eterna. E o Senhor reparte conosco, como diz a mulher que vai procurar Jesus porque a sua filha estava doente, e Jesus disse: olha, eu não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cães. E Jesus diz a ela que não poderia atender a sua solicitação, mas ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Eu diria aos irmãos que o Senhor nos dá uma migalha da sua glória, e ela é o bastante para a nossa vida. Ela é o bastante para solucionar a nossa história. Eu não sei, segundo a palavra de Paulo, ele diz que o Senhor escolheu as coisas vis do mundo, as coisas pequenas, as coisas fracas, para confundir as fortes. Isso produz em nós um sentimento nem estranho, concorda comigo? Dizer para você: olha, você não vale nada. Se dizer para alguém, olha, você não vale nada, é perigoso você ser processado, você é uma briga. Mas é o que a palavra diz, que Deus escolheu as coisas sem valor no mundo para confundir as que valiam muito. E Deus coloca na nossa vida a sua glória. Muitos de nós, e eu sou um exemplo disso, eu testifiquei na minha vida e testifico na minha vida até hoje o quanto Deus é fiel, o quanto Deus pode trabalhar na nossa vida, o quanto Deus pode fazer a nossa vida produzir tanto para o reino como para nós próprios. Então Davi é aquele moço que vivia lá no campo apacentando as ovelhas de seu pai, tocando a sua harpa, guardando as suas ovelhas. Quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir um rei, o próprio Samuel vai direto em Eliabe, pensando que Eliabe seria o rei. E passa um, passa dois, passa três, passa seis, e havia a impressão de que tudo tinha acabado já na casa de Jessé, que não havia mais herdeiro, mas o profeta pergunta: tem mais alguém? Tem mais algum filho aí? Tem um menorzinho, ele está lá no campo, está apacentando as ovelhas, mas ele é pequeno, ele é adolescente, ele, coitado, cheio de sardinha, né? Com os carrapichos enroscados na sua roupa. Não era alguém de muita importância, pelo menos aos olhos humanos. Mas quando Deus fala com Samuel, ele diz assim: eu tenho achado alguém que tem uma semelhança muito grande com o meu coração. E Deus coloca na vida de Davi um pouco da sua glória.
um pouco da sua glória. Ele se torna o rei da vida. Ele se torna alvo de canção depois de enfrentar o gigante Golias. Saúl matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A minha pergunta, a minha indagação, e a indagação do Espírito para mim, é o que é que nós temos feito com a glória que Deus nos tem dado. O que é que nós temos feito com isso? A palavra nos ensina que uma cidade edificada sobre o monte não tem como ocultar, não tem como esconder. A nossa vida é uma vida edificada sobre a montanha. Se a nossa vida brilha muito ou brilha pouco, eu não sei, isso compete a cada um de nós. Mas a nossa vida está colocada sobre a montanha, ou seja, todos estão nos vendo, todos estão observando as nossas vidas. Você pode vir para o culto o ano inteiro, fazer tudo bonitinho o ano inteiro, você pode acertar a vida inteira, mas no primeiro contratempo que você tiver na sua vida, você vai ouvir as pessoas dizendo: olha lá o pastor Everaldo, olha lá o crente, olha lá o fulano de tal. E aí começa a ver o quê? A infâmia da glória. E isso acontece muitas vezes de forma injusta. De forma injusta. Davi questiona os filhos dos homens assim: até quando vocês vão blasfemar, vocês vão invalidar a glória que Deus colocou na minha vida? Imagina você no cenário do filho pródigo. Conhece a história do filho pródigo? Sim ou não? Sim. O filho pródigo ele pede a herança ao seu pai e vai e gasta tudo que tem e chega ao ponto de estar querendo comer a comida dos porcos. Correto? Não é isso que a Bíblia diz? Vamos imaginar uma cena aqui entre nós, né? O pai desse moço era rico. O pai desse moço era poderoso. Esse moço está lá querendo comer a comida dos porcos. Aí passa alguém perto daquele moço que conhece o seu pai e ele diz assim: nossa, você viu lá o fazendeiro fulano de tal? O filho dele está lá querendo comer comida de porcos e ele não faz nada. Ele não reage, ele não estende a mão para socorrer o seu filho, sem saber de fato o que está ocorrendo. O que acontece? A vida deste pai, a glória deste pai, acaba sendo blasfemada, acaba sendo desprezada por conta do julgamento que as pessoas fazem da situação. Então Davi se queixa desta condição: até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? É claro que isso é alguma coisa que é de nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tomar conta desta glória. Nós somos responsáveis pela história de cuidar de nossa vida, da nossa relação com Deus. Esse é um fato de relacionamento com Deus. Como tem sido a glória que Deus colocou na sua vida? Quando as pessoas olham para as nossas vidas e nos entendem como cristãos, como tem sido a reação das pessoas diante da glória que está colocada em nós? As pessoas exaltam a Deus, glorificam a Deus, bendizem a nossa vida, ou as pessoas estão difamando, blasfemando e produzindo maus comentários a respeito da glória que está em nossa vida? São situações para pensarmos um pouco a respeito daquilo que nós estamos fazendo na igreja, dentro do reino de Deus. Nós precisamos compreender este fato e pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa vida. Eu entendo que todos nós estamos numa escala crescente. A palavra diz que o edifício bem ajustado, ele cresce para a bênção do Senhor.
Quando eu ia na escola, não sei se tem gente da minha idade até mais velha do que eu, né? Quando eu ia na escola, eu disse, sabe aquele copinho que você vai puxando e vai aumentando? Já viu aquilo lá? Não. Quando você acaba de beber, você fecha e fica dessa alturinha, né? Aí você vai puxando. Ele fica 300 ml. A nossa vida é assim. Em qual estágio está a sua vida em comparação com esse copinho que se montava com a nossa ação? Porque à medida que nós estamos preparados, à medida que o nosso coração está pronto, o Senhor está disposto a abençoar a nossa vida. Como acontecem essas coisas da glória de Deus? Quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, e Abraão conversa com Deus a respeito de Eliezer ser o seu herdeiro e tudo aquilo que vocês já sabem, o Senhor diz a ele que do seu interior nasceria o seu herdeiro e que ele seria pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. E Deus diz: porém, esta nação servirá a um outro povo por mais de 400 anos. Mas quando esta nação sair de lá, ela vai sair de lá enriquecida, porque eu vou me enriquecer, eu vou colocar a minha glória sobre ela. Eu olho a grandeza de Deus e eu percebo que Deus tem um plano para todas as coisas. Deus tem um plano. Antes de Isaac, antes de Jacó, antes de José, antes de tudo que ocorreu, Deus já estava falando que isso ia acontecer. E Deus disse que este povo quando sair de lá, vai sair de lá fortalecido. Não é? Porque é algo intrigante. Como é que um povo vive 400 anos, 400 e poucos anos escravo, sofrendo, fabricando tijolos, levando chicotadas, é liberto, e no primeiro contratempo que encontra na sua vida, ele tem vontade de voltar para o Egito. A palavra diz que quando eles foram para sair do Egito, eles receberam uma orientação: olha, peça para as vizinhas, para os vizinhos, peça para todo mundo aí joias, riquezas emprestadas. E Deus cumpriu a sua palavra na vida de Israel 600 e poucos anos depois. Contado o período do cativeiro, o período desde o nascimento de Isaac até José ir para o Egito com o seu povo, tudo isso são 600 e poucos anos de tempo passado. Agora esse povo está prestes a sair do Egito. A palavra de Deus diz assim, que naquela celebração da Páscoa, eles foram orientados a comer a Páscoa tendo os sapatos calçados, as capas na costa, as mochilas prontas. Eu imagino que era mochila à peça, era muita mochila, e saíram às pressas do Egito. Eu não sei se eu posso pensar isso, mas fazer o que eu já pensei, então eu vou falar. Eu acho que eles deviam ter ficado um pouquinho mais lá. Não devia ter saído correndo, não. Devia ter puxado um lembrete para ele, as filhas, dizendo: olha, Deus disse isso ao nosso respeito. Mas saiu de lá um povo sem nenhuma instrução, na verdade, desfrutando da fé, do ministério, da força, da graça que estava na vida de Moisés. Eles passam pelas águas do mar, vão passando e chegam lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. E Moisés vai para o monte e 40 dias orando, falando com Deus, e o povo impaciente, e o povo ansioso, querendo saber onde estava Moisés, o que ele estava fazendo, o que ele estava deixando de fazer. Eles vão e colocam Arão no canto e dizem assim: olha, esse Moisés, eu não sei o que aconteceu com ele, você dá um jeito aí e arruma um Deus para nós. Sabe com quem que eles arrumaram Deus? Sim ou não? Com a glória que Deus tinha dado a eles. A glória que Deus tinha dado a eles no Egito.
a possibilidade de sair e reconstituir e se fazer uma nação forte, riqueza, glórias e honras. O Senhor disse: eles vão sair de lá enriquecidos, fortalecidos. A promessa de Deus para a nossa vida é a glória de Deus para a nossa vida. É uma questão de você saber esperar. É uma questão de você saber lidar com as angústias do seu coração e permanecer na presença de Deus e deixar que o Senhor trabalhe. O que é que nós estamos fazendo com a glória que nós recebemos lá atrás? Porque a gente tem uma grande dificuldade com o tempo. Mas eu estou com 64 anos, então o tempo para mim é grave. Mas para Deus, isso não representa nada. O que nós não podemos fazer? Usar a glória que Deus nos deu e criar tropeço para os nossos pés. Usar a glória, a promessa, o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida para que nós fiquemos compostos. Para que a gente fique cheio de si mesmo, cheio de tanta coisa que não serve para quase nada. É óbvio que as pessoas começam a blasfemar da glória que Deus colocou em nossa vida e o prejuízo disso tudo vai para o reino de Deus. Ele atinge a nossa vida? Sim, mas nós prejudicamos o andar do reino de Deus. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa vida. A palavra em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Você foi justificado pela fé. Você tem paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou quando você deita no seu travesseiro, você não consegue descansar. A palavra do Salmo 4 diz assim: converse com o teu coração deitado na sua cama e confie. Nós precisamos sempre, e não devemos esperar um momento de angústia para passar momentos em reflexão diante de Deus. Porque o Senhor tem, através da sua palavra, Ele tem nos justificado pela fé. O verso 2 diz assim: pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. O que quer dizer isso, né? Nos gloriamos na esperança da glória. Quem já nadou em piscina aqui? Levanta a mão. Quem já nadou? Sabe quando você chega na piscina, você está meio suadinho, empoeirado? Você vai lá e entra embaixo de uma ducha desse tamanho, não é? Sim ou não? Sim. Ou aqui não tem ducha, tem, né? Tem. Então você vai lá e entra embaixo da ducha, aquela ducha já te dá uma refrescada legal, não dá? Então, isso é gloriar-se. Agora, entrar na glória é mergulhar na glória. Entrar na glória é mergulhar na glória. Nós nos gloriamos na esperança da glória. Nós nos santificamos na esperança da santidade interminável que haverá na vida de todos nós e alcançarmos a vida eterna. O Senhor tem preparado para nós reuniões como essa, períodos como esse de fé, de congregação, de oração, para tirar de nós as coisas que nós precisamos deixar para trás. Nós carregamos muitas coisas conosco. Carregamos muitas coisas. A gente carrega pesos de amargura, tristeza, aborrecimento, e a palavra vem trazendo para nós ensinamentos para que a gente possa estar servindo a Deus. E aí vem a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: olha, não se conforme com o mundo. Não se conforme com o mundo. Não é tipo, eu me conformo com isso. Tem nada a ver com esse inconformismo superficial que as pessoas têm. Eu não me conformo com o que está acontecendo ali. Não é isso. A palavra está falando de você não adquirir a forma. Está falando de você não ser igual. Malaquias diz que nós vamos ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não estou aqui em todo mundo.
Mas o pastor que está dirigindo a congregação aqui, o pastor Orlando que está de vez em quando por aqui com vocês, ele consegue ter uma noção básica de quem serve e de quem não serve. Mas haverá um dia que o Senhor que vai examinar e questionar esse fato, ele é aquele que Apocalipse descreve que ele tem os olhos vermelhos, né? Aquele com um peito, um cinto glorioso, sapatos reluzentes. É esse Senhor que vai julgar a nossa vida. O convite de Deus para a nossa vida é que enquanto estamos aqui e não alcançamos a perfeição da glória em nossa vida, que nós nos santifiquemos. Que nós nos santifiquemos. Que enquanto aguardamos a tão esperada glória que nos espera, as ruas de ouro, os muros de pedra preciosa, rio de água cristalina, toda aquela maravilha que é descrita no Apocalipse, a respeito do lugar que nos espera. Enquanto estamos aqui, nós precisamos entender que nós precisamos nos preparar ainda mais para ir para lá. A palavra seguinte do verso 5, no verso 5 dos Salmos, diz assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Lembra daquele moço rico? Sabe aquele rapaz que vai conversar com Jesus? Pastor, até que hora eu vou falar aqui? Até meia-noite? Já é 9h12, gente. Já é 9h12, daqui a pouquinho eu falo, tá? Quando você descansar, você levanta a mão aí. Ela fala assim: pastor, eu cansei. Eu falo: sinto muito. Você vai ter que continuar ouvindo. Porque Paulo era bem mais pregador do que eu, né, pastor Ana? E eu tinha caído, dormindo quando Paulo estava falando. Então, fique em paz aí. Se o seu irmão dormir, você dá uma cutucada nele e fala: acorda. Acorda que o pastor está ali. A palavra diz que nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos louvar o Senhor e apresentar a Ele sacrifícios de justiça. Aquele moço que foi ter com Jesus, perguntando para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Jesus então diz a ele: olha, você precisa obedecer os mandamentos, você tem que honrar pai e mãe. E Jesus citou para ele o ABCD da fé. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Não é assustador que alguém que tenha feito isso desde a sua mocidade, na primeira oportunidade que tem de estar diante de Jesus, pergunte para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Você não acha isso estranho? Você não acha preocupante alguém que viva a vida inteira envolvida com cerimoniais, envolvida com aquilo que a igreja proporciona a nós, e ainda naquele momento ele não tem certeza da sua vida eterna? Ele está dizendo: o que eu faço para ser salvo? E Jesus cita tudo isso aí, ele diz: tudo isso eu tenho feito. Então Jesus diz a ele: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um lugarzinho lá no céu. Eu olho para essa palavra e eu fico imaginando, porque a palavra do Evangelho de Mateus registra a opinião dos discípulos acerca daquele moço. Eles disseram: mas Senhor, se for assim, quem é que pode se salvar? Eu fico imaginando Pedro diante de um príncipe do seu povo, um homem culto, bem informado acerca das leis, acerca dos cerimoniais, que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo e que fazia tudo, e que Jesus disse para ele: pode ir embora, não tem problema. Jesus deixa ele ir embora. Eu imagino que os discípulos olharam para si mesmos e disseram: se esse não se salva, como é que eu vou me salvar? Eu acho que se fosse lá em Campinas, nós íamos pegar esse moço rico e colocar ele, consagrar ele a pastor, porque ele é um bom exemplo.
materialmente, ele é um bom exemplo. Mas o olhar do Ederaldo é diferente do olhar de Jesus. O olhar do pastor Orlando é diferente do olhar de Jesus. Nós examinamos aquele momento, aquele instante, e Jesus olha o profundo da alma de cada um de nós. E aí a palavra diz: você tem que oferecer sacrifícios de justiça. Quando eu penso em oferecer sacrifício, me vem à mente que alguma coisa tem que morrer. Me vem à mente que alguma coisa tem que morrer. Se o Senhor dá largueza no momento da angústia, se o Senhor te dá a compreensão de que a glória sobre a sua vida está sendo zombada pelo seu comportamento, pelo meu comportamento, o Senhor diz: você precisa oferecer sacrifício de justiça. Seja justo com a sua própria vida. O moço precisava vender tudo que tinha e dar aos pobres. E nós precisamos fazer o quê? O que é que nós precisamos para herdar a vida eterna? O que é que nós precisamos fazer para passar essa barreira do legalismo? Essa barreira do faz de conta e estar na presença do Senhor. Olha, irmãos, eu entendo que nenhum de nós se converte, desce as águas, e quando sai das águas já é uma pessoa totalmente diferente. Você acha que é? Não é, né? Você é basicamente a mesma pessoa. Eu não diria exatamente a mesma, porque de fato acontece um milagre em nossa vida quando nós descemos as águas. Glória a Deus. Mas a gente, uma semana depois, um mês depois, parece que aquela temperatura vai voltando ao normal e nós vamos sendo quem nós somos. E sabe uma coisa, irmãos? Nós como cristãos, nós não precisamos de mudança. Não é mudança que resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é transformação. Glória a Deus. O que resolve a nossa vida é transformação. Por isso a palavra nos ensina dizendo, em Efésios 4, verso 22: quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você já se assustou alguma vez com alguma reação que você tem e você fica envergonhado com você mesmo? Ou não? Ou isso só acontece comigo? A palavra nos ensina a nos despojar das coisas do velho homem. Deixar de lado as coisas que nós fazíamos antes de conhecermos a Jesus. Então não pense você que quando você tem um ataque de irritação, de nervo, eu não sou crente por isso, eu não sirvo por isso, Deus não está na minha vida. Não. Você precisa se desfazer das coisas do velho homem. Você é intolerante antes de ser crente? Sim ou não? Difícil, né? Pergunta para o seu irmão assim: você acha que eu sou intolerante? Né? Você acha que eu sou impaciente? A gente vai descobrindo a nossa natureza que precisa ser mudada, transformada a cada dia. Nós precisamos cuidar disso. Você já foi pessimista? Antes de ser crente, você era pessimista. Tudo que você vai fazer, ó vida, ó céus, ó azar, não dá certo, né? Mas agora ser crente, como é que é o seu marido lá em casa, Paulo? Como que é a sua esposa lá em casa?
vamos fazer isso, bem. Ah, mas não vai dar certo. Pastor, vamos fazer isso na igreja. Não, isso não vai funcionar. Pessimista. A palavra diz que o Senhor tem trabalhado em nossa vida para transformar a nossa vida. Mas a gente carrega o mesmo pessimismo de quando não tinha esperança. Hoje eu tenho esperança. Glória a Deus. Eu tenho esperança. Eu me glorio na esperança da glória. Eu me largo na esperança da glória, daquela glória onde eu vou mergulhar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu vou contar um breve testemunho para vocês. Em 84, nós mudamos para São João da Boa Vista, eu e a minha querida patroa. Fazia um ano que a gente tinha casado e um ano de convertido. Nós mudamos para São João da Boa Vista para trabalhar na obra lá. Nós chegamos lá, a cidade da igreja estava fechada, as paredes estavam literalmente caídas. Eu preciso chegar lá para você vender meu carro, pastor Orlando. Aí eu ganhei uma bicicleta do irmão de Vieira. O irmão Zé era uma pé lá. Ele falou: você quer essa bicicleta? Eu falei: eu quero, daí. Imagina 1984, um crente de paletó xadrez, com a Bíblia amarrada no porta-malas da bicicleta e atravessando a cidade inteira para pregar o evangelho. Imagina. O salário era assim, pequeno. Um dia eu estava trabalhando, viajando, eu comecei a trabalhar naquela empresa montando móveis. E um dia na estrada caiu de um caminhão um fardo de papelão. Papelão, esse que vocês veem aí nas ruas, ele estava compactado, caiu do caminhão, aquele fardo de papelão. Eu, como bom cidadão, parei a Kombi na beira do acostamento e fui lá com a intenção de rolar, tirar aquele papelão da pista para que ninguém se acidentasse. Quando eu joguei aquilo no acostamento, e eu sei que vocês acreditam nisso, o Senhor me disse assim: você vai deixar isso aí? A gente dá aquela olhada assim, né, sabe? A gente é pentecostal, mas quando Deus fala para a gente fica procurando o que ele falou. É, né? Eu creio, quando Deus fala, você está. Quem foi? Eu parei e ouvi de novo. O Senhor disse: você sabe o que ele ia fazer com isso? Ele ia vender. Então eu joguei aquele em cima do carro do trabalho, fui para Andradas, em Minas Gerais, fiz a montagem de imóveis. Chegando lá, eu montei o moto, pedi para o dono da loja: falei: olha, posso levar os papelão dos móveis embora? Ele falou: vai ter um monte lá atrás, você não quer levar? Eu falei: se você falar que posso. Coloquei na Kombi, cheguei na firma que eu trabalhava e falei para o meu patrão: falei: olha, posso amontoar esse papelão aqui? Porque você sabe que o meu salário aqui é difícil e eu preciso trabalhar, mas eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu falei: pastor, pode amontoar aí, montua aí esse papelão, aí no sábado você pega a Kombi e vai vender. Nos primeiros meses naquela cidade, sem brincadeira nenhuma, a gente comia batata e tira. A gente até brincou porque vindo para cá nós passamos em um outdoor que estava lá espeto de tira, né? Não sei em que churrascaria. Só que tira lá em São João da Boa Vista, sabe aquele sebo que tira da carne? Aquele sebo que tira da carne, sai um filezinho de carne ali. Eu ia no açougue e falava para o açougueiro: ó, tem tira aí? Ele falava: para quem que é? Eu falava: para o pastor. É para o pastor alemão? Ele: não, o pastor brasileiro não. 6 meses comendo batata de lavador, porque lá tem muito lavador que é de graça, e comendo tira. A irmã Penha dali, eu nunca vi essa mulher abrir a boca para falar o que é que eu vim fazer aqui. Nunca. 6 meses depois desse evento, eu tinha comprado um terreno naquela cidade, tinha material para construir minha casa. Deus virou a minha chave da vida financeira. Deus abriu as portas, porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Deus é fiel. Tudo que nós precisamos é acreditar. Acreditar. Então deixe de lado o seu pessimismo, deixe de lado o seu não vai dar certo, deixe de lado a sua vergonha, a sua timidez, e saiba que Deus está trabalhando em nossa vida, e Ele colocou sobre nós a glória. Sabe o que é a glória? Se você for crente, se nós formos crentes, a
a glória do Senhor vai brilhar em nossa vida, e o Senhor vai ser louvado através da nossa vida, com uma pequena glória que o Senhor tem colocado em nós. Nós precisamos entender isso a cada dia, precisamos compreender que a nossa vida, ela foi salva pela graça do Senhor, não foi por mérito nosso, mas a transformação de nossa vida, a melhoria de nossa vida em todos os aspectos está na nossa decisão, está na nossa escolha. Então, se você vive um momento de angústia, saiba que Deus te dá largueza no momento de angústia. Deus te dá a oportunidade para você refletir, para você pensar na palavra, para você pensar na sua vida, mudar o que for preciso mudar, porque sempre há tempo. Sempre há tempo, sempre há tempo. Enquanto estamos aqui, há tempo de Deus trabalhar em nossa vida. Não permita que o mundo, que as pessoas lá de fora zombem, desprezem, ignorem ou infamem a glória que o Senhor colocou na sua vida. Nós somos filhos de Deus. A glória do Senhor está sobre nossa vida, porque Ele nos escolheu para si. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu vou encerrar minha palavra por aqui, mas eu quero que você pense em quem você é. Sabe, se você era aquela pessoa intolerante, que não tinha paciência com nada, e se hoje você está agindo assim, coloque diante de Deus. Lance aos pés do Senhor a sua ansiedade, a sua dificuldade. Coloque diante de Deus tudo aquilo que inquieta o seu coração. Faça diferente. Normalmente, depois de tantos anos lidando com a igreja, a gente sabe disso. Quando as pessoas estão angustiadas, amarguradas, tristes, elas deixam de orar. Parece que elas perdem a força de orar, quando nós devemos fazer exatamente o contrário. Por isso a palavra diz: lance sobre ele a sua ansiedade. Você não precisa dobrar o joelho e ficar dizendo glória a Deus, aleluia, Senhor, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, ai Senhor, a sua glória. Nada disso. Se você está triste, se você está amargurado, se você se sente injustiçado, diga: Senhor, eu estou triste, eu estou amargurado, eu me sinto injustiçado, eu não estou suportando isso, mas me dê largueza na minha angústia, trate comigo, cuide do meu coração, transforme a minha vida, me faça ser uma nova pessoa a cada dia. Junto com a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, está a possibilidade de todos nós melhorarmos. Todos nós podemos melhorar. Não há ninguém bom o suficiente que não precise melhorar. Todos nós podemos melhorar diante da graça e do favor do Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem em pé, por gentileza, nós vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração. Eleve o seu pensamento aos céus. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, mas se o seu coração está em angústia, se você está triste, receba isso nessa noite como uma oportunidade de Deus para tratar com sua alma, com seu espírito. Que você possa oferecer sacrifício de justiça diante do Senhor, que morra dentro de você o que tiver que morrer, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a presença do Senhor seja real na sua vida. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, estamos congregados diante de Ti, da Tua palavra, diante da possibilidade da vitória, Senhor. A vitória é uma possibilidade na vida de qualquer um de nós. Eu te peço, meu Deus, coloque as suas mãos para tocar no mais profundo de nossas almas. Que nós possamos, ó Deus, com a glória que o Senhor tem dado a cada um de nós. E eu sei que o Senhor tem dado a cada um de nós parte da sua glória. Dá-nos força para andar na sua presença, para fazer a sua vontade, que esta igreja possa prosperar ainda mais, crescer ainda mais, mas particularmente que as pessoas que pertencem a esta comunidade, Senhor, possam deixar para trás as coisas do passado,
deixar as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, o desânimo, o pessimismo, a intolerância, tudo aquilo, Senhor. Tira da vida dos seus filhos tudo aquilo que não te agrada e coloque em nossa vida sempre a tua presença, o teu Espírito Santo, para que possamos crescer. Nos ajude a edificar a nossa casa, a obra com pedras preciosas, Senhor. Que a nossa vida seja tida como preciosa diante do Senhor. Abençoe esta igreja. Eu te agradeço por esses irmãos. Eu te louvo por essas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, por me permitir conhecer essas pessoas e agora tê-las, ó Deus, no rol de oração. Eu sei que elas orarão por mim, como estarei orando por elas em cada dia. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua paz, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, e para a sua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Se você se sentiu ofendido quando você ouviu, faz o seguinte: chega na sua casa, dobra o joelho e fala: Senhor, toca na vida do Ederaldo, Senhor, muda a vida do Ederaldo. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, tá bom? Vamos aplaudir a Jesus. Vamos encerrar com os nossos irmãos da... Amém, Deus abençoe. Vamos encerrar com os nossos irmãos da Almas Braga, geral, todos aqui, com um lindo louvor que eles prepararam para nós encerrarmos essa noite, louvando ao nosso Deus. Amém, os irmãos da Almas Braga aqui, abre o pastor Fabiano rapidamente, já prepara o louvor, para que toda a igreja louve junto, adore ao Senhor. Só depois o pastor Orlando está nos dando a bênção apostólica, amanhã nós estaremos unidos novamente, mas gostaríamos de louvar com você, e que você aproveite o gancho dessa mensagem, dessa palavra poderosa, com o louvor que os irmãos irão louvar, e entregue o seu melhor louvor a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Uma vez uma palavra do Senhor, irmãos. Amém. As ruas são de ouro e de cristais. Além tudo é vida, além tudo é paz, morte e choro. Nunca mais
16, o versículo de número 12. A gente não vou fazer outra pregação, não, mas é só um comentário assim. Amanhã nós estamos aqui novamente. Amanhã os irmãos sabem, a gente tem a ceia. Esperamos receber outros irmãos no campo aqui. Todas as congregações que vão apresentar candidatos a diácono tem que fazer amanhã. E amanhã os irmãos que foram apresentados o ano passado vão receber imposição de mãos, né? Também. A gente sempre faz isso por ocasião do aniversário da igreja. E a gente, assim, irmãos, eu olhando assim para a história da igreja, e obviamente, irmãos, nós sempre gostamos dos momentos melhores, na verdade, os momentos mais gloriosos, mais abençoados. Eu falo mesmo assim, né? Eu já tive cultos aqui na sede, eu saí daqui assim, tão bravo, decepcionado. O pessoal falou que ia vir, veio. Já teve culto de eu sair daqui da sede, nossa, eu achei que o pessoal não ia vir, lutou, assim. E nós aprendemos aqui hoje com o pastor Geraldo. Obrigado, pastor Geraldo, pela instrução, por esse momento tão especial. Aprendemos assim, né, irmãos? A gente precisa ver as fases das coisas, né? Eu sempre me lembro desse versículo, tá? Como que a vida ela tem as fases. Fizesse com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, passamos pela água, está vendo? Tem hora que a galera está pisando mesmo, tem hora que o fogo queima, né, irmãos? Tem hora que dói mesmo, tem hora que parece que você vai se afogar, mas a gente passa por tudo isso, e no final a palavra é essa: mas Deus nos trouxe para um lugar de abundância. Deus nos trouxe. Então, é isso. A igreja ela vai vivendo as fases dela, os momentos dela, e nós vamos caminhando até chegar naquele lugar abundante, espaçoso e o que é melhor de tudo, pastor Delano, permanente, não é verdade? Permanente, aí não vai ter retorno. Então, Deus te abençoe, um bom restante de sexta-feira, um sábado abençoado, em nome do Senhor Jesus. Pastor Delano, obrigado, Deia, testemunho abençoado também, tá? Alegria recebê-los. Obrigado a todos os irmãos que vieram. Levante a sua mão direita, juvenil. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Nos despedimos dizendo a paz do Senhor Jesus. Vamos sair assim, dar um abraço carinhoso a quem está perto de você. Amém. Amém.